Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso MAcast. Eu me chamo Railan Rodrigues, eu sou executivo de projetos e soluções aqui da nossa Guide, mais uma empresa aí do grupo MA, e eu tô aqui hoje com os nossos amigos Rogério Veiga e Luciano Lucas. Boa tarde, queridos amigos aí, obrigado pelo convite aí para participar do podcast, né, Railan. Como o Railan já frisou ali, meu nome é Rogério Veiga, eu sou coordenador comercial do time de projetos da MA. Hoje o time de projeto tem nome definido dentro da estrutura da MA, que é a Guide. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu nome é Luciano Lucas, sou especialista de segmento aqui na MA, né? Atuo no segmento de segurança, então com alarme, CFTV e controle de acesso. E vim aqui para a gente bater esse bate-papo justamente sobre esses segmentos, na parte de inteligência artificial. Então, como a gente estava tratando aqui, a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial, né? Sobre os benefícios, sobre como funciona essa tecnologia, sobre o que é inteligência artificial na prática. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre os benefícios e o que é, na verdade, essa inteligência artificial. Inteligência artificial é toda uma tecnologia que eu consigo embarcar ou no gravador, né, ou na câmera, que venha facilitar o meio onde ela vai atuar. Então hoje, por exemplo, eu tenho inteligências que são na câmera ou no gravador para, por exemplo, fazer um reconhecimento facial de uma pessoa. Eu consigo fazer uma linha virtual, então, num perímetro ou em algum local. Eu consigo criar áreas demarcadas, eu consigo fazer algum tipo de inteligência para leitura de placa, onde eu vinculo um período de gravação a um determinado caractere de placa, entre outras inteligências que hoje tem no mercado. Contribuindo um pouco aí com a fala do Luciano, né? Primeiro a gente tem que definir, né, o que é inteligência artificial voltada para a segurança eletrônica, o segmento que a gente atua e outras plataformas de inteligência artificial que tem no mercado hoje, né? Então, tem que deixar bem claro, né? Não tem uma relação direta, né, com outras ferramentas do mercado, ChatGPT, né, e outras ferramentas do mercado hoje que está sendo bem explorada pelo público geral, né, em relação à inteligência artificial embarcada nas tecnologias de segurança eletrônica, né, telecomunicações, redes, né, não é somente nesse viés que a gente vai tocar o assunto aí. Tá, então a gente está falando de inteligência artificial, mas você, meu amigo e minha amiga, que está nos ouvindo agora, não é aquela inteligência artificial do ChatGPT, não é aquela inteligência que a gente usa para fazer um videozinho, por uma voz, não é nada disso. A gente vai falar aqui de equipamentos que possuem recursos de inteligência artificial que vão fazer com que a gente tenha um resultado otimizado quando a gente vai aplicar esses dispositivos, né? E como o Luciano falou aqui, nós temos gravadores, nós temos câmeras, nós temos uma série de produtos aí da nossa Intelbras que nós conseguimos aplicar essa inteligência artificial. Seria isso, meus amigos? Isso, exatamente. Então eu consigo, através de um processamento ou da câmera ou do gravador, entrar com algum tipo de processamento onde ele vai analisar a imagem e conforme a inteligência que eu vier a utilizar, ela faz esse processamento e me gera algum tipo de aviso, de alarme, com base no que eu configurar na câmera ou no gravador. Tá. Me dê um exemplo, por favor, o que a gente pode comentar aqui para a gente entender melhor um dispositivo com uma inteligência artificial. Hoje, para um uso num cenário aqui, eu tenho minha empresa, eu quero proteger a minha empresa, o que eu posso usar de equipamentos com inteligência artificial para proteger o perímetro da minha empresa? Hoje, por exemplo, no perímetro da empresa, ao invés de tu colocar, por exemplo, cerca elétrica ou vários sensores no pátio, eu consigo colocar câmeras com linha virtual, por exemplo, onde eu traço uma linha paralela à linha da divisão do muro da empresa e caso alguém venha cruzar essa linha, eu consigo gerar um disparo. E hoje eu tenho, inclusive, tecnologias que elas se sincronizam, ou seja, além da linha virtual, eu tenho câmeras que têm a parte de detecção de pessoas ou de veículos. No caso do muro, a gente usaria a de pessoas, onde, por exemplo, se eu tiver um galho de uma árvore ou alguma coisa que fique cruzando a linha, né, indevidamente, ela não vai me gerar um disparo falso, porque justamente eu tenho em conjunto a tecnologia de detecção de pessoa. Então, se uma pessoa cruzar essa linha, ela vai me gerar um disparo. Qualquer outro objeto, ela não gera disparo. Isso faz com que evite disparos falsos, se tratando de empresas, né, de monitoramento que fazem
monitoramento de empresas, de perímetro, evita deslocamentos desnecessários até o local, porque justamente eu vou conseguir usar essa linha para me gerar uma pré-gravação do momento da intrusão dessa linha. E aí eu vou analisar se foi realmente uma pessoa, se foi um objeto, se foi um disparo falso, e aí eu consigo tomar a tratativa correta. Eu tive isso lá no passado, né? Um amigo meu comprou uma câmera, instalou lá numa loja dele, era uma loja pequena, né? Ele, Railan, tu trabalha com isso, né? Olha só, diz que era uma câmera inteligente, tinha uma linha, mas qualquer objeto que passa na frente daquela linha ali dispara o sistema aqui, né? A gente foi analisar, era uma câmera, né, de um outro fabricante, mas era uma câmera comum, que tinha ali um recurso de linha, talvez mais primitivo, um recurso mais antigo até. E eu falei, olha, não é bem esse equipamento que talvez seria adequado para o teu monitoramento, né? Hoje existem recursos mais avançados, né, Rogério? Câmera que tem uma inteligência maior, né? Isso, a gente tem que deixar filtrar no mercado, né? Que tipo de inteligência tem embarcado nesses equipamentos, né? Hoje tem bastante outros equipamentos no mercado com preço mais acessível, mas não tem embarcado inteligência artificial. Ele tem uma especificação, uma característica técnica, né? Que tem uma linha virtual, uma cerca virtual, mas não tem essa efetividade de um equipamento que tem inteligência artificial embarcada, até mesmo metadados, né? Então, caro integrador, caro parceiro da EMA tem que ficar atento a essas movimentações de mercado. Às vezes a gente pega e um equipamento faz uma cotação no equipamento para vocês, aí o equipamento está mais caro, né, que o valor lá do concorrente, né, da outra marca concorrente. Mas essa marca concorrente não tem essas tecnologias embarcadas tão efetivas aí para o projeto de segurança lá do teu cliente, né? Então tem que ter esse cuidado, esse certo cuidado para ter um equipamento mais efetivo, né? Hoje os equipamentos aí da nossa principal parceira de negócio, que é a Intelbras, né? Até do gravador mais simples, do portfólio, hoje já está vindo os novos modelos com inteligência artificial embarcada nos canais dos DVRs analógicos, né? Então isso é um plus bem importante aí para o mercado, né, para a gente explorar bastante. Mas é bem interessante cuidar essa questão da análise do local, né, que nem a gente exemplificou aqui a questão do muro. Não seria óbvio interessante utilizar uma câmera, um gravador que tivesse unicamente a linha virtual, né? Sempre vai ser interessante ter alguma outra tecnologia, no caso a detecção de pessoas, justamente por se tratar de um ambiente externo, onde eu vou ter intempéries, né, galhos, outros objetos que podem corromper e acabar efetuando um disparo involuntário da linha. Mas uma linha, por exemplo, um ambiente mais controlado, um ambiente interno, onde eu não vou ter circulação de objetos, vai ser um ambiente estático, onde, por exemplo, uma fábrica que fica fechada no final de semana, dentro da empresa, não vai ocorrer nenhum tipo de movimento. Então, se eu traçar uma linha em um determinado ponto da fábrica, e alguma coisa vir a acionar aquela linha porque realmente houve algum tipo de disparo. Já no ambiente onde eu não tenho tanto controle, no ambiente externo, aí eu tenho que fazer justamente essa sincronia de uma linha com alguma outra tecnologia. No caso do perímetro, pessoas. Se tratando de um estacionamento, veículos. Por isso que é importante, né, o nosso integrador, nosso parceiro, saber que dentro da estrutura da EMA tem um time de projetos, de especialistas no ramo, né, que pode ajudar essa análise do cenário, né? Até mesmo hoje tem um portfólio do produto mais simples, né, do portfólio da Intelbras, e tem a linha Future, que é a linha de projeto, equipamentos muito mais robustos para ser colocado em alguns projetos de maior tamanho, né, maior necessidade, maior controle. Então é importante o nosso parceiro aí, né, nosso integrador, saber que a EMA tem um time de especialistas na área, certificados, né, com conhecimento mais avançado, que pode auxiliar nessas demandas de vocês. Que é interessante, né, Rogério, a gente entender que nós temos famílias de produtos e nós temos aí condições, né? Ou seja, daquele produto talvez mais de entrada, que nem tu quis dizer, que é para eu usar dentro da minha residência, talvez monitorar lá o meu pátio de uma forma mais tranquila, sem precisar fazer um investimento tão alto. E desde aquela família de produtos que vai ser necessário para eu monitorar um varejo, para eu monitorar um aeroporto, um estádio de futebol, enfim, fazer uma série de projetos que vão ser mais robustos, até uma cidade, né? Nós temos hoje recursos de inteligência artificial que acabam monitorando aí cidades com detecção de pessoas, reconhecimento facial, controles de circulação. Isso é muito interessante a gente saber realmente adequar, né? Escolher qual o tipo de produto, qual o tipo de solução para aquela demanda
que eu tenho a necessidade. E a gente às vezes acaba vendo muitas pessoas nos procurando, comprei uma câmera, tá? Tu comprou onde? Tu comprou de uma revenda? Tu comprou de um integrador, né? Que é qualificado, que é certificado a te vender esse produto? Não. Comprei lá do meu marketplace lá. Vi lá que agora vai ter uma campanha na data X e eu comprei uma câmera. É interessante a gente fazer o consumo desses produtos. Quais são os malefícios que a gente pode identificar numa compra de um produto, por exemplo, da internet, que é importado, que é um produto que não é nem fabricado aqui no Brasil, que a gente nem tem suporte, às vezes, abre a caixinha, tem um manual lá que nem em inglês está escrito, né? Está escrito em vários caracteres, outro idioma a gente não entende, tem que recorrer até um vídeo para a gente aprender como instalar. É seguro a gente utilizar esse tipo de produto? Eu não diria seguro, porque a primeira seria a questão da procedência, né? Todo o equipamento que tu vai adquirir, e ainda mais pensando na segurança da tua residência, da tua família, eu vejo que tu tem que, a primeira coisa é realmente ter a procedência, a garantia de que aquele produto realmente vai funcionar. Outra coisa, como tu comentou, é a questão de suporte, né? Hoje em dia, um produto desse, se tu comprar e tiver alguma deficiência no equipamento, dificilmente tu vai ter algum tipo de suporte de alguém podendo te auxiliar a fazer algum tipo de configuração, ou até mesmo, se for um defeito físico no produto, algum tipo de troca. Então, hoje os produtos da Intelbras atendem todas as questões de leis, né, que pedem hoje na Lei de Proteção de Dados. Então, tem a questão do suporte, né, da própria fabricante, da MA como distribuidor. Ela também tem a questão de assistência, né, aqui mesmo na cidade de Caxias e na região metropolitana de Porto Alegre também tem empresas que fazem a manutenção desses produtos. Então, muitas vezes tu acaba pagando um pouco mais barato por um produto, mas lá na frente talvez tu vá vir a ter algum tipo de problema que tu poderia justamente ter evitado por talvez ter investido um pouquinho a mais, sem considerar na questão da garantia e da qualidade do produto, pensando num bem que às vezes é o mais importante para ti, que é a tua família, ou a tua residência, ou a tua empresa. Isso hoje o acesso à informação é muito grande, né? Eu venho com experiência de mercado, venho desse mercado há mais de 15 anos, né? Eu sempre brinco aí, às vezes eu estou falando com o cliente, até mesmo com a equipe comercial, e a equipe comercial mas tá caro o produto, tá isso, tá aquilo, não consigo fechar. Aí eu dou exemplo, né? Lá 20 anos atrás, há 15 anos atrás, tu comprava uma mini câmera, né, por R$50 e revendia por 500 reais, né? Hoje tu não consegue fazer mais isso, né? Então o cliente final cada vez mais tem acesso à informação, né? Não tem como tu barrar a informação do cliente, né? Dou exemplo, tu vai comprar na Raila, vai comprar uma TV nova, né? O que tu faz hoje, né? Primeira coisa, tu vai pesquisar na internet, né? Jogar no Google ali, televisão 42 polegadas. Aí tu vai pesquisar, ver a relação do preço, e se tiver dentro do preço, tu vai escolher, né? Ou compra na internet ou compra com uma loja física, né? Hoje o nosso mercado de segurança também. A gente sempre tem que se adequar ao mercado, conforme o tempo vai passando, tem que se adequar também ao mercado, né? E também a questão de proteção, né? Não é sempre o preço mais barato. Claro que a gente vai atrás do preço, mas é a segurança, né? Hoje uma câmera não é só a segurança do bem patrimonial, né? Sim, o bem maior da família, né? O bem do teu filho, né? Da tua esposa, da tua família, né? Então isso é importante tu estar ciente, né? Não é somente a questão da intrusão do ambiente, né? A questão da segurança de dados, né? Hoje tu tem uma câmera Wi-Fi que tu compra aí da internet, de uma procedência duvidosa, né? Hoje eu garanto para todo mundo que tu pode acessar, tu entra ali, bota ali o IP dessa câmera e tem uma senha padrão, né? Que ninguém trocou essa senha padrão, que eu consigo acessar lá remotamente a imagem lá da tua casa, da tua residência, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Hoje tem sites, inclusive, que divulgam isso, né? Isso, tem que ter esse cuidado, né? A questão hoje tem a criminalidade cada vez mais está tendo um conhecimento mais amplo também, tem acesso também à informação. Hoje câmeras Wi-Fi aí de procedência duvidosa, tu compra lá um bloqueador Wi-Fi lá e acessa lá o bloqueador, o Wi-Fi, e o teu sistema de segurança aí está inoperante. Então tem que ter sempre esse cuidado de adquirir um equipamento com procedência, com garantia, né? Com uma certa inteligência embarcada, né? Ser mais efetivo na tua segurança.
A gente sabe aí, e não é... Talvez pode ser não do conhecimento ainda do público que está nos ouvindo, mas essas câmeras que a gente às vezes acaba observando no marketplace para vender, tem um custo acessível, né? Uma câmera que não é fabricada no Brasil, você compra ela importada. E aí, quando você recebe esse equipamento, você conecta na sua internet Wi-Fi e automaticamente tu está deixando uma porta da tua rede de internet, né? E acima de tudo, que é o pior, tu tá cedendo a tua imagem ali do que está sendo monitorado, né? E a gente vê até alguns casos aí bem extremos aí de sites de hospedagem que acabam instalando câmeras nos ambientes, enfim. Imagina, você já é muito ruim, você tá num local, você nem sabe se tem uma câmera lá, e se tiver uma câmera ainda por cima, tá espelhando essa imagem aí para o mundo inteiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que analisar a procedência do produto, né? Então, você, meu amigo, minha amiga que compra esse tipo de material para a internet, cuidado, tá? Vai acabar sendo barato, sim, mas você pode estar fornecendo os seus dados e a sua imagem para outros lugares aí fora do país, inclusive. Então, a gente sabe que teve um caso, uma montadora aí de veículos que teve um problema, né, nas portas ali no sistema de alarme, que com um bloqueador simples você copiava o código e ainda abria a porta do veículo, né? E eu costumo dizer que enquanto a gente está aqui discutindo e pensando soluções, tecnologias, produtos, inclusive, para que a gente melhore a nossa sensação de segurança, a gente deixe aquele ambiente mais protegido, talvez do outro lado a gente tem pessoas que estão pensando em como burlar essa nossa ideia aqui de deixar um local mais protegido. Tem pessoas que estão pensando em como invadir, em bolar um sistema para conseguir burlar, né, para conseguir quebrar a segurança de dados. Então, ter um cuidado, né, com essa nossa vulnerabilidade de acesso de dispositivos é, sem sombra de dúvidas, algo muito importante. Como tu comentou, muitas câmeras hoje, inclusive, já vêm com a parte de áudio, né, embutido. Então, imagina uma câmera que eu coloquei lá para ter um controle da minha família, lá para segurança, mas que alguém está acessando ela e escutando conversas, daqui a pouco até de questão financeira, com eu e a minha esposa, falando sobre senhas de banco, alguma coisa, e eu acabar sendo lesado justamente por eu conversando com a minha esposa, comentei sobre alguma senha, e essa pessoa vai lá, consegue fazer algum tipo de ação, e por eu ter optado por uma câmera de um custo menor, eu acabei levando um prejuízo muito maior, que foi a questão de, por exemplo, acessar contas bancárias e eu acabar sendo lesado por causa disso. A gente aborda mais aí o assunto em cima de câmeras e vigilância, mas de todo um cenário de outros equipamentos, né? Vamos dizer, hoje é controle de acesso de um prédio, né? Hoje a maioria, alguns estão procurando ali a questão de uma facilidade de acesso, não um controle de acesso, né? Com controle de acesso, tu vai ter que ter um equipamento mais robusto, né? Com alguma inteligência embarcada, a questão de um software, né? Para ter um controle e gerenciamento dos usuários, né? E geralmente, às vezes, o cliente prefere colocar uma facilidade, que aí é um tecladinho simples, com um chaveirinho, né? Que é uma facilidade de acesso, mas não tem um gerenciamento tão efetivo, né? Hoje, tu pode pegar aí um chaveirinho e ir num chaveiro ali e fazer clonar uma cópia desse equipamento, né? Exato. E automaticamente tu passar lá pro Luciano, o Luciano tem acesso lá ao meu prédio, né? Então a gente tem que pensar também nisso, né? Tem que pensar também em contratar integradores, revendas, instaladores qualificados, né? Que tenham um conhecimento mais amplo do mercado, das tecnologias, né? Para ser mais seguro, né? Lembrando que eu fiz uma pesquisa uma vez, um tempo atrás, né? Tava verificando esses anúncios de câmera, né? Um cliente, olha só essas câmeras aqui, e funciona, olha só, eu comprei, funciona. Eu falei, não, funcionar, vai funcionar, tá? Vai funcionar até deixar de funcionar, também tem esse detalhe. Sim. Mas o que me chamou a atenção é que o mesmo fabricante daquela câmera fabricava esse dispositivo, que hoje é proibido no Brasil, a Anatel não homologa, que é um dos principais copiadores e clonadores de frequência de dados, né? Então, tu tem um fabricante que ele fabrica uma câmera, ele fabrica o mesmo dispositivo que bloqueia e interfere sinais. Então, qual será a correlação que a gente pode enfrentar aí nesse dispositivo? É claro que se dentro desse cenário não é só a revenda, o instalador, a empresa de segurança que é responsável por isso, né? O usuário também é responsável por isso, né? O usuário tem que ficar ciente, né, que ele não pode ceder um chaveiro, alguma coisa para outra pessoa, para burlar o sistema, não querer pagar uma cópia, outro chaveiro lá para revenda que é especializada que implantou o sistema, né?
eu sou mais esperto, tá? Vou lá num cara, vou dar o chaveiro e indiscriminadamente, né? Então, também o usuário tem que estar ciente, né? Tem que estar ciente que ele é responsável também pela segurança lá do condomínio, do prédio, da residência, do comércio onde ele está inserido, né? A gente fala muito da questão do chaveiro, né? E até para explicar para os nossos ouvintes que é um dispositivo lá, RFID, onde a gente vai aproximar aquele tag, que geralmente nós temos, às vezes, no condomínio, até utilizando. Hoje já está migrando essa tecnologia do condomínio, né? Os condomínios já estão avançando, estão evoluindo para outros sistemas mais modernos, que é o reconhecimento facial, que é, quem sabe, até a biometria. Mas esse dispositivo a gente tem que estar atento ao quê? Que quando nós, como usuários, né, deixamos de procurar talvez o nosso condomínio ou aquela nossa revenda que nos atende, né, para comprar esse chaveiro, esse tag, esse dispositivo dele e leva em qualquer outro terceiro aí que tem um chaveiro e tem aquela plaquinha, faço cópia de tags, né? A gente deixa o nosso dispositivo lá e nada mais é do que a gente está deixando talvez a frequência daquele chaveiro e pode estar inclusive dizendo aonde a gente mora. E se ele conseguiu fazer uma cópia para nós, né? Quem sabe ele também pode fazer uma cópia e entrar no condomínio. A gente está quebrando aí o nosso procedimento de segurança. É uma ferramenta bem interessante, falando em condomínios, utilizando a inteligência artificial embarcada nos equipamentos, a questão da uma vaga de pânico, né, Luciano? Você não pode falar um pouquinho? Como funciona essa vaga de pânico? Eu na época, quando eu atuava como instalação, né, a gente fazia muita vaga de pânico em condomínio. O que é a vaga de pânico? É uma vaga que normalmente no condomínio não fica nenhum carro estacionado, mas existe um acordo entre os moradores que, se o morador chegar no condomínio e ele estiver sendo coagido, ele vai vir a estacionar nesse local e o sensor do alarme na época atuava para avisar que existia um veículo naquele local. Normalmente era um sensor de barreira. Usava um sensor de alarme convencional. Sensor de alarme. E aí esse sensor mandava para a central de alarme a informação, a central de alarme enviava para a empresa de monitoramento e aí a empresa de monitoramento entrava em contato se existia uma pessoa física, um porteiro, um vigilante, se não tinha que acabar deslocando até o local para verificar. E hoje eu consigo já fazer essa vaga de pânico com câmeras. Hoje eu consigo, por exemplo, criar uma cerca virtual num local onde seria a vaga de pânico. E essa vaga de pânico pela câmera eu consigo, inclusive, temporizar o tempo que o veículo fica para ela startar esse disparo. Na questão do barreiro, o que acontecia? Muitas vezes, se tinha uma vaga próxima do sensor, a pessoa iria manobrar, acabava invadindo aquela área de pânico só por manobrar, gerava um disparo falso, enviava para a empresa recebia, não tinha efetivo no local, tinha que deslocar um efetivo e gerava custo. Hoje com a câmera não, com a câmera eu consigo criar essa cerca, eu consigo determinar o período que o veículo precisa entrar e ficar dentro dessa cerca, que aí ela vai me gerar um gatilho. E se eu tiver uma câmera que além da cerca tenha detecção de veículos, eu vou ser mais assertivo ainda. Então, se um veículo entrar dentro dessa cerca, ele vai me gerar um disparo. Se uma pessoa entrar dentro dessa cerca, não me gera disparo. Então hoje já tem o dispositivo que faz isso. Eu tenho uma câmera que ela vai fazer essa dupla inteligência, então. Exato. Ela vai atuar tanto com a parte de cerca, né? Quanto com a detecção de pessoas e veículos, caso a câmera tenha ou o gravador tenha. Se dentro dessa vaga, então, parar uma pessoa, ela não vai disparar. Não vai disparar, não vai gerar esse gatilho falso. Ou se de repente um carro ali, sem querer fazer uma manobra naquela vaga, aí ela vai atuar pelo tempo, eu vou determinar 20 segundos, 10 segundos. Se não for uma manobra muito longa, não vai gerar disparo falso. Então, para você, nosso cliente aí, nossa revenda, ou até uma pessoa que deseja ter dentro do seu condomínio, até da sua empresa também, né? Uma vaga de pânico, nós temos sistemas, temos câmeras que conseguem executar esse procedimento e aumentar a tua segurança. Então, peça para sua revenda, ou você que é uma revenda, nos procure aqui que a gente vai indicar o equipamento que vai fazer essa tecnologia para você. E a gente consegue otimizar custos, né, que nem tu falou. Eu não vou precisar deslocar o meu efetivo para lá, ou até talvez fazer um contato desnecessário com a polícia ou algo do gênero, porque eu tenho daí a verificação, né, visual ali e o alarme. Na questão até da questão de custo, né? A infraestrutura hoje, para mim, dependendo do estacionamento, do local, do cenário, eu fazer uma tubulação subterrânea para levar um par de ativo, botar um sensor, fonte redundante, eu com uma câmera que ela já vai estar lá fazendo a parte de visualização do ambiente, eu consigo junto com ela fazer essa parte de detecção e ela pode estar a 15, 20 metros de distância e eu consigo tranquilamente fazer essa inteligência igual.
Perfeito. E até mesmo não fica visível, né, o outro sistema mais antigo, né? Exato, Tem a um barreira chama a sensor, atenção, né? Tem um sensor, uma barreira ali perto daquela vaga, o miliante ali pode ficar desconfiado que tem alguma coisa, né? E uma câmera ficando mais longe do local, dificilmente ele vai ficar na incerteza. Será que aquela câmera tem essa tecnologia ou não, né? Então vai... Porque não vai estar escrito na câmera, né? não Ô, vai sou ficar inteligente feio, aqui, ó. vai ficar, Se né? você vier aqui, eu Não, exatamente. capturei tua face, tá? Exatamente. O operador lá que vai na central de monitoramento vai ter essa visão, inclusive, da área pré-demarcada e vai ter o recebimento desse evento do disparo, inclusive com uma pré-gravação. Ou seja, um momento 10, 20 segundos, conforme a configuração que eu fizer na câmera, da gravação do veículo ainda estacionando e eu consigo fazer o acompanhamento, inclusive, da pessoa descendo. E aí, inclusive, vejo, né, se ela está sendo coagida mesmo, se uma segunda pessoa estiver saindo do veículo coagindo ela, aí eu vou ter realmente a certeza de que ela está sendo coagida. Então, eu consigo atuar dessa maneira. Bom, isso é o recurso, então, de inteligência artificial, né? Um dos recursos, na verdade, que a gente está exemplificando aqui, para ficar claro para todo mundo, que a gente pode ter num equipamento, né, numa câmera de segurança, por exemplo, para monitorar aí o nosso ambiente, né? E o que a gente vem verificando, né, e até mesmo planejando sobre o futuro dessas inteligências, né? Então, hoje nós temos um cenário muito grande, está começando agora com a linha, com a detecção, com o reconhecimento, né? E a tendência é que nós tenhamos aí um aumento significativo nesses recursos, né? E que vem justamente a otimizar, obviamente, o nosso trabalho, a trazer um equipamento, que nem tu falou ali, com essa dupla tecnologia, um equipamento que ele é mais enxuto, né? Eu não vou precisar ter uma outra câmera que faça essa detecção, eu tenho um único produto que está fazendo as duas tecnologias ou até mesmo mais tecnologias e beneficiando, né? Todo mundo ganha, na verdade. A revenda que está trabalhando com esse equipamento, ela otimiza aí o seu tempo de instalação, os recursos, a equipe técnica. O cliente final recebe um produto que vai dar uma maior sensação de segurança para ele, vai otimizar o investimento dele, ele vai realmente estar pagando por algo que vai funcionar, que é seguro acima de tudo que a gente está falando aqui e que vai trazer um resultado muito maior de segurança. A tecnologia vem para ajudar bastante os dois lados da ponta, né? A questão do cliente final, né? Minimizar custos, né? A longo prazo, né? Hoje tu tem pesquisas ali já efetivas e que o ser humano não consegue ver de mais que 20 telas ao mesmo tempo, né? Então, o operador tem um condomínio de alto padrão lá com, sei lá, mais de 20 câmeras no sistema, ele não consegue prestar atenção em todas as telas, né? Então, tendo uma inteligência artificial embarcada como essa da vaga do pânico, automaticamente ele entrou naquela vaga, vai abrir ali um alerta, uma tela, um push que a gente fala no sistema ali, ele vai ser mais efetivo na ação ali em cima desse sinistro, né? Então, esses cenários aí e até mesmo a questão de custos, né? Hoje vai ser necessário ter tantas pessoas na operação, né? E a questão de utilizar a tecnologia para ser mais efetivo nessa questão da otimização da segurança dentro desses ambientes aí. Que faz sentido mesmo, Rogério, porque eu vim de empresa de monitoramento, né? E nós trabalhávamos lá com várias telas, com várias câmeras ali. E quando você tem esse recurso de inteligência que vai fazer com que realmente aquela câmera, talvez ela tenha um destaque na tela do operador quando ela receber um evento, pro operador, obviamente, ali que está naquele turno de trabalho, fica muito melhor realmente a atividade dele, né? E a ação dele vai otimizar, né? Hoje nós temos sistemas que, além de trazer essa imagem na tela dele, ainda traz uma observação de qual é o procedimento que ele tem que tomar, para quem ele tem que ligar, como ele tem que fazer, né? Que são os softwares aí, nós já falamos do Defense, tem outros softwares também que podem fazer esse recurso e, consequentemente, o operador ele tem uma decisão mais assertiva, né? Otimiza o trabalho dele. Hoje, inclusive, se tu pegar a questão, por exemplo, dos controladores de acesso facial. Hoje a gente tem modelos de controladores faciais que, além do facial, eu consigo fazer uma dupla checagem com biometria digital. Então, num cenário de um condomínio onde eu sou o morador, eu posso chegar a fazer o reconhecimento da minha face e, se tiver tudo ok, eu vou colocar, por exemplo, o meu dedo polegar e vai fazer a dupla checagem e eu vou conseguir adentrar dentro do meu condomínio. Mas se, por exemplo, eu estiver chegando no condomínio e estiver sendo coagido, eu vou colocar a minha face. Se eu tiver um controlador de acesso comum,
eu não vou conseguir emitir nenhum tipo de informação de alerta, tanto para um porteiro presencial ou até mesmo para a empresa de monitoramento. Porém, se eu tiver um controlador que tiver biometria digital, ao invés de colocar o meu dedo polegar, por exemplo, eu posso botar o meu dedo indicador. Lá para a empresa vai chegar que eu estou sendo coagido, que é uma digital de coação. Então, automaticamente, como tu comentou, vai chegar na tela do operador que tipo de ações. Porque eu não posso barrar a pessoa ali na entrada, né, por ela estar sendo coagida, que pode acabar eventuando em até algo mais grave, algo, ali, né, uma fatalidade. Então, mas eu preciso de alguma maneira gerar algum tipo de alerta para a empresa ou para o porteiro, para o E que não seja visível para quem está... Então, para quem estiver me coagindo, eu vou botar o dedo ali e vai liberar o acesso igual. Então, para ele nem vai estar sabendo que eu estou informando alguém que eu estou sendo coagido. E aí, com esse equipamento, eu consigo fazer essa função. Muito interessante, né? E que equipamentos hoje nós temos no nosso cenário? A gente falou um pouco de câmera, de gravador, mas temos mais equipamentos aí que possuem esses recursos de inteligência artificial? Hoje a gente tem basicamente nessa questão dos gravadores e das câmeras, né? E aí todas essas tecnologias que a gente comentou. E aí normalmente quando eu tenho no gravador, eu tenho uma quantidade X de canais que eu consigo fazer a inteligência ou determinado processamento dessa tecnologia, dessa IA. Então vamos pegar um exemplo de reconhecimento facial. Se eu pegar um gravador que ele tem o reconhecimento facial, ele vai conseguir fazer o reconhecimento em 1, 2, dependendo da quantidade de canais, e ele vai conseguir fazer o processamento desse reconhecimento num cenário de até 20, 15 pessoas por segundo. Se eu pego uma câmera, que é uma câmera que faz o reconhecimento facial, e normalmente ela é uma câmera de projeto, essa câmera já sobe para 4 vezes mais ou menos a potência de leitura de rostos por segundo. Então, por exemplo, se eu vou usar num comércio pequeno, numa loja, ou até mesmo numa residência, num escritório, eu não preciso usar uma câmera de projeto. Eu posso fazer com um gravador, porque eu vou ter um fluxo menor de pessoas, normalmente a entrada vai ser menor, então eu vou conseguir controlar o cenário onde a câmera vai ser aplicada. Mas, por exemplo, num grande mercado, aeroportos, shoppings, onde eu tenho uma concentração muito grande de pessoas no mesmo ambiente, com o mesmo gravador eu não vou conseguir, porque naquele ambiente vai me entrar 70, 80 pessoas, a câmera não vai conseguir ter a mesma assertividade, porque ela vai fazer a leitura de 15, 20 faces por segundo. As outras 50, 60 que estão no cenário, ela não vai fazer a leitura. E essas 50, 60 pode ser justamente a pessoa que eu estou procurando. Porém, se eu usar uma câmera que ela faz a leitura e o processamento dela é maior, aí sim ela vai atender e vai fazer a leitura de todas as faces que contém naquele ambiente. E aí eu vou ser mais assertivo. Por isso que é importante, né, sempre acionar a equipe de projetos da MA, né, ou a equipe de especialistas da MA para ir no local, né, fazer o levantamento da necessidade do local, né, para colocar o melhor produto no projeto, né. Às vezes é colocado alguns equipamentos, né, Luciano, equipamentos que não são tão efetivos, né, como tu citou, a questão de botar um gravador. Às vezes até a questão do preço, né, o cliente fica, porque tu já pensa na proposta melhor justamente para atender qualquer tipo de demanda. Mas daqui a pouco, se tu não entra dentro do cenário do cliente, da aplicação de que ele vai usar, daqui a pouco ele vai usar nem já peguei, por exemplo, ideias de cliente para, por exemplo, em casa noturna. Casa noturna, ele queria fazer reconhecimento facial. Beleza, mas aonde tu precisa fazer? É para controlar o fluxo de entrada de pessoas, quantas pessoas entram? Entram bastante pessoas, tá? Mas e não tem nenhum local onde que tu consiga fazer esse controle com uma quantidade de pessoas mais seletivas, mais restritas? A gente afunilar aquele acesso? Afunilar essa quantidade de pessoas? Tem o acerto do caixa. Toda pessoa que entra para fazer o cadastro, entra, passa no caixa, ganha o cartão, entra para a festa, depois volta para esse caixa para fazer o acerto. E ali, como são 4, 5 atendentes, mesmo que vá 2, 3 pessoas para o atendente, eu vou ter 12 pessoas naquele cenário. Então eu consigo fazer com um gravador. Eu já não preciso entrar com uma proposta mais top, mais robusto, com uma câmera. Então ali muitas vezes a gente consegue justamente, entendendo o cenário do cliente, converter aquilo ali numa venda, num fechamento, por entender o cenário. E muitas vezes o cliente só nos dá uma visão mais abrangente do que ele precisa, sem a gente entender realmente o cenário, a gente acaba indevidamente, vamos dizer, sugerindo o produto mais caro, sendo que lá talvez não seja necessário. Porque é muito como você falou.
A gente tem lá, quero fazer um reconhecimento de uma casa noturna. Eu que sou executivo de projetos, casa noturna, várias pessoas. Você já vai imaginar aonde tu quer fazer esse reconhecimento. É no estacionamento. O estacionamento é uma concentração muito grande de pessoas, vai ter veículos no meio. Então, obviamente, eu já pensaria por um produto de linha high-end, que vai ter uma taxa de captura de faces por segundo muito maior, e eu vou conseguir cobrir uma área maior. A resolução da câmera vai ter que ser maior, é diferente, né? Impacta em vários sentidos. Né? Isso. E agora, se ele me falar, não, mas é no caixa, e geralmente, né, nesses ambientes, tu tem um afunilamento de pessoas, né, para que ela faça o acerto ali da sua comanda e possa sair, aí eu posso trabalhar realmente com equipamento ali de linha intermediária que vai conseguir dar esse resultado que ele precisa, que é o reconhecimento. E como o Rogério falou, é muito importante o nosso cliente, a nossa revenda, saber que tu tens essa equipe aqui e ela está à tua disposição. Né? Só procurar uma das nossas lojas. Nós temos uma equipe aqui que está no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, atendendo toda a extensão desses 2 territórios para conseguir te ajudar a fazer esse tipo de projeto. Você que é revenda, você que é cliente também e precisa desse apoio para fazer esse projeto, você pode recorrer aqui à MA que tu vai ter um time qualificado para te atender. A capilaridade do time está em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como o Raila realçou. Eu sou cliente da MA lá de Santana do Livramento. Hoje eu tenho uma pessoa da equipe de projetos morando lá em Santana do Livramento que pode dar esse apoio local e na região lá para os nossos integradores, né? Então é importante essa informação está bem clara aí para os nossos parceiros comerciais que nós temos um time bem robusto, com conhecimento bem robusto, né, das tecnologias, né, para amparar ele nesses projetos. E hoje também nós temos a própria unidade de Novo Hamburgo, onde tem a nossa Salitec, né, onde a gente repassa treinamentos falando justamente sobre essa parte de inteligências de vídeo, né. Então todo integrador que talvez possa ter receio de começar a trabalhar com esse segmento, não, eu vou continuar na minha instalação de câmera ali normal, ali só para visualização, venha fazer um treinamento com nós, né, se aperfeiçoe nesse mercado, porque hoje em dia, na parte de instalação de câmeras, a gente sabe que o mercado é muito concorrido. Existe muito instalador, empresas de instalação e assim por diante. Mas eu posso te garantir que empresas que têm entendimento de como atuar com inteligências de vídeo num cenário do cliente, são poucas. Então, é uma maneira, inclusive, de você se diferenciarem no mercado para concorrer dentro de um público específico que provavelmente vai trazer, inclusive, até um retorno financeiro melhor para vocês. É deixar de vender pouco, né? Que a gente fala, né? E talvez, acho que o grande recado que a gente pode deixar para o nosso parceiro, para nossa revenda, para o nosso integrador, é a qualificação, né? A gente espera que os nossos profissionais aqui do futuro sejam esses profissionais mais bem qualificados, né? E aonde eu vou poder buscar essa qualificação? Seja no próprio site do fabricante, por exemplo, ou seja no teu distribuidor, né? Na tua distribuidora, onde você compra os produtos para instalar no teu cliente. A gente tem uma são agência... treinamentos mão na massa, né? Que o cliente realmente sai de lá configurando uma câmera num gravador, ele faz realmente a tecnologia atuar. Não é nada assim só teórico, é mão na massa mesmo. E o futuro aí do mercado de segurança eletrônica, onde nós estamos inseridos, o futuro é a inteligência artificial embarcada em todos os equipamentos, né? Então, como o Luciano Railo relatou, né, a qualificação dos nossos parceiros é fundamental, né, para fazer um diferencial no mercado, né? Anos atrás, né, tinha bastante, o profissional de informática ganhava muito mais dinheiro do que o instalador de câmeras analógicas. O instalador de câmeras analógicas não sabia abrir uma porta de rede, né? Lá IP, configurar um DNS. Não sabia configurar um DNS e tal. Então, o profissional de informática ia lá, programava lá, abria as portas lá, ganhava muito mais do que o cara que estava passando fio ali, estava trepado lá para pendurar as câmeras, né? Então, esse cenário novo aí é um cenário que é inteligência artificial. Então, cada profissional que se qualificar nesse cenário com certeza, vai ter um valor muito maior de mercado. Até vai conseguir cobrar mais no mercado, né? Quem se destaca primeiro no mercado vai ganhar mais. Até mesmo a questão do acesso à informação, né? Hoje, tu quer ali comprar uma câmera analógica, tu vai lá na internet, compra a câmera analógica. Tu mesmo pode instalar, né? Automaticamente, se tu é um especialista em inteligência artificial embarcado no equipamento, é difícil, né?
tem que ter uma qualificação maior para fazer a implementação desse sistema, né? Exato. Mas, consequentemente, o retorno que esse instalador tem, ele é maior, né? Porque ele vai conseguir vender um equipamento que tem, obviamente, uma qualidade, mas ele tem recursos, ele atende uma outra especificação e uma outra demanda. É o que a gente chama de agregar valor, né? A gente fala, às vezes, só preço, né? O preço do orçamento A ou B tem uma diferença significativa em preço. Mas, correto, beleza, ele tem realmente uma diferença de preço. Mas que valor o orçamento A me entrega e que valor o orçamento B me entrega? O orçamento B eu vou ter uma segurança que eu vou ter uma linha circulando todo o perímetro da minha residência e qualquer coisa que venha adentrar dentro dela vai me gerar um disparo. Já no orçamento A é somente visualização. Então, se eu estiver lá deitado ou visitando um familiar e eu não estiver em casa, eu não vou receber nenhum tipo de informação. Eu só vou poder verificar que alguém adentrou dentro do meu pátio ou até mesmo dentro da minha residência depois do momento que aconteceu. Normalmente isso não adianta, né? A gente precisa ser alertado antes disso acontecer. Então, através de uma câmera com inteligência, eu consigo fazer isso. É um assunto aí bem grande no mercado, então é um assunto que poderia ser feito, debatido por mais horas, 10 podcasts para falar. Episódios, né, sobre o assunto. Tem muito assunto a ser debatido em relação a isso, né? As tendências do mercado, né? O que vai para o mercado daqui a 5 anos, 10 anos, né? Integrações, então, mas esse bate-papo fica para um próximo episódio. Um segundo episódio, né? A gente vem falar a tomara que o tendência. Railo convide nós também, novamente, né? A gente vai voltar aqui e vai bater esse papo, sim. Esse papo aí. Fica então, acho que o fechamento aqui é o recado para esse nosso instalador, para essa nossa revenda. Qualificação é muito importante nesse cenário de inteligência artificial. O portfólio é muito grande, tem muito produto, né? E o integrador aí que tiver qualificado, ele consequentemente vai abarcar o maior número de clientes, vai vender mais. Vai se destacar no mercado. Vai se destacar no mercado, né? Eu agradeço muito, então, o Rogério Veiga, que esteve aqui conosco, e o Luciano Lucas. Eu sou Railan Rodrigues, me despeço de mais um MAcast. Valeu, um abraço.